Olá, muito bem. Voltando para a musculação, gravei algumas aulas de treinamento de força e volto agora para a musculatura dorsal. E vamos falar hoje falei na aula anterior das puxadas alta e vamos falar hoje das puxadas baixa e remadas. Essas coisas são um pouco misturadas porque as nomenclaturas nos diferentes espaços, às vezes tem lugar que chama puxada de remada, remada de puxada, e a gente fica na dúvida do que estão chamando uma coisa com o nome da outra. Mas vamos lá que a gente vai entender isso agora. Bom, então isso aqui, por exemplo, nesse livro está chamando de puxada, há outros livros que também chamam de puxada, há livro que chama coisa parecida com isso de remada. No inglês, por exemplo, eles vão chamar isso sempre de remada, né, de roll. Aliás, no inglês não tem essa confusão entre puxada e remada, porque eles vão chamar sempre de roll, que seria remada. O roll tem um monte de significados, né, mas uma delas estaria associado ao remo, né, a remar. Mas vamos lá, o nome é menos importante para mim, o mais importante são os movimentos que a gente vai falar. Então, aqui ó, no inglês, ó, sit, roll. Então, fazer uma remada sentada. Aí, claro, nessas remadas dá para variar um punhado de coisas, como o tipo de estrutura para a gente segurar, que pode ser algo como isso que vocês estão vendo aqui, que parece um V. Pode ser usando algo parecido com uma barra, pode ser com corda, enfim, dá para ser com um monte de coisa. E muda, obviamente, a posição das mãos, que pode ser numa posição neutra, como essas aqui, pode ser pronado, eu acho que é pronado aqui, não sei se eu estou enxergando mal, pode ser supinado. As mãos podem estar mais afastadas ou mais próximas. Essa puxada, ela pode ser num sentido subindo, né, puxando para o alto, fazendo 45 graus mais ou menos, ou pode puxar descendo, se estivesse aqui em cima, puxar para baixo. Enfim, tem muitos jeitos e, claro, cada jeito, seja a posição das mãos, da altura das puxadas, a direção das puxadas, o tipo de estrutura, o tipo de pegada, se é pronada ou supinada, claro que sempre vai ter alguma diferença e passa a ser, portanto, uma variação. Mais exemplos aqui, né? Aquele usando aparentemente um elástico. Algo como isso aqui é bem parecido com a remada, né? Veja que a lógica, a mecânica do movimento, a mecânica é bem parecida com a remada, e já é um dispositivo que permite também trabalhar membros inferiores. Isso até virou febre nos últimos anos em vários espaços, dá até para ver o tanto que tem aqui nesse espaço. E, enfim, é uma estratégia interessante. No Brasil é mais comum chamar de remada coisas parecidas com isso aqui, remada unilateral, por exemplo. No inglês eles vão chamar isso de bent over, né? O bent de inclinado, né? Dumbbell, por causa desse tipo de peso, e o roll, que é a chamada remada. Mas enfim, no inglês é tudo remada. E aqui barbell, porque o barbell é essa estrutura aqui, né? Uma barra mais as anilhas. Enfim, vamos seguir para a gente mostrar algumas coisas. Mas eu acho que eu estou terminando aqui de mostrar algumas ilustrações. Isso aqui, por exemplo, é um movimento parecido, né, com uma remada, né? Tá vendo? Sai daqui usando um Smith e ele faz como se estivesse fazendo uma barra fixa, mas com a diferença dos pés aqui na frente. E até isso no inglês eles chamam de roll, que seria uma remada invertida, né? Também pode usar uma estrutura instável. Claro que quando você usa uma estrutura instável, vai dar alguma diferença aqui, né? Aliás, toda vez que você usa uma estrutura instável, você obriga mais músculos a participarem. E é uma estratégia, claro, né? Possível.
Essa puxada, ela pode ser, como eu disse, no sentido puxando mais para cima ou puxando lá, deixa eu ver se eu coloquei uma aqui, ó. Ou puxando daqui de cima para baixo. E aí muda bastante. Isso aqui talvez seja uma das coisas que mais muda em termos de participação muscular. Se eu puxo de baixo para cima ou de cima para baixo, aí eu estou falando de trabalhos bem diferentes. Você vê, quando você puxa de baixo para cima, você tem um movimento com tendências de rotação externa do ombro. Aqui eu estou dando este exemplo, que é um exemplo onde eu exagero a puxada para cima, porque aí já é bem na vertical. Então esse é um trabalho que faz grande rotação, faz uma boa rotação externa do ombro, a depender de como você está puxando aqui. Esse aqui, mesma coisa, eu puxo para cima, uma boa rotação externa do ombro. E aí se tem rotação externa do ombro, porque os rotadores externos do ombro estão trabalhando o redondo menor, infraespinal, os que participam tracionando a cintura escapular, né, trapézio, romboides. E quando eu puxo daqui para baixo, aí a coisa já muda de figura, que eu já tenho uma tendência de rotação interna do ombro, que já é menos interessante, já que os rotadores internos do ombro são volumosos, são muito grandes, peitoral maior, latíssimo do dorso, redondo maior, subescapular. Esse somatório de músculo, e que são músculos que a gente trabalha em vários outros exercícios. Então, essa puxada com rotação interna do ombro, ela é menos interessante do que as puxadas com rotação externa, ou uma puxada que não é nenhuma nem outra, né? Ou uma remada, né? Que seria puxando nesse sentido, como se fosse uma flecha cruzando aqui, para trabalhar mais essa região aqui, né? Essa região do trapézio, romboide, e vai, claro, trabalhar também os rotadores externos. Mas o que eu não faria como exercício adicional, se você tem uma ficha completa com todos os exercícios pensados para peitoral, latíssimo do dorso, eu não incluiria trabalhos extras de rotação interna do ombro, exceto se fosse alguém que a partir de uma avaliação postural me dissesse que que valeria a pena fazer isso, né? Ou por uma instrução clínica, né, de pós-reabilitação, se após uma reabilitação na fisioterapia, por exemplo, clinicamente diga a uma instrução para continuar fortalecendo isso. Mas fora isso, a ideia de uma puxada mais nesse sentido, mais no centro, ou um pouco mais para cima, eu julgo mais interessante. Eu falei bastante sobre essa história da importância de trabalhar os rotadores externos nesse vídeo aqui. Quem não assistiu, quem não está acompanhando a disciplina inteira, se puder, tá tanto nesse código aqui, né, ou aqui, ou dá para procurar lá também, é o vídeo. Eu mudei essa capa, já não é essa capa que eu mudei, então não deve estar escrito assim, mas o link é o mesmo. Bom, eu estou falando, então mostrei algumas formas de puxada, remadas, não vou ficar insistindo muito nessa história do que é o que, mas vamos falar algumas diferenças do ponto de vista eletromiográfico. E neste livro aqui da Cláudia e do Rony, eles comparam uma remada baixa, que seria uma puxada aqui embaixo, uma remada aqui embaixo, com outra que é puxando para cima. Eles vão chamar de remada alta. Tá? Então no livro eles estão chamando de remada baixa, isso aqui, e depois uma remada alta. E repare aqui, ó, todos esses músculos aqui, ó, peitoral maior, latíssimo do dorso, redondo maior, todos eles são rotadores internos do ombro. Nessa aula anterior aqui eu dou detalhes sobre essa história. E isso então, essa puxada, essa remada bem baixinha aqui, que trabalhará bastante os rotadores internos do ombro, é bem diferente de você fazer algo como isso aqui, né? Uma remada puxando para cima, uma puxada nesse sentido, que aí você vai trabalhar mais os rotadores externos,
tá até escrito aqui, ó, redondo menor, infraespinal. E claro, os músculos que fazem a aproximação, adução da escápula, ou alteração da elevação, por exemplo, da escápula, eles trabalham também, né? Trapézio, romboide, por exemplo. Então é isso que eu estou sinalizando aqui, que uma puxada, como ele está fazendo aqui, que nesse sentido, ou nesse, ou mais para o alto, essas coisas vão mudando o comportamento muscular. E isso é bem importante para a gente tomar a decisão na hora de escolher o exercício. Isso aqui, no livro lá da Claudio Rony, eles dão um exemplo interessante, porque tem gente que não consegue enxergar como que o peitoral trabalha no exercício, como, por exemplo, o pull down. Eu acho que eu não coloquei um exemplo aqui, mas na aula anterior eu falei isso, né, do pull down. Que é mais ou menos, imagina o que esse voluntário está fazendo aqui, ó. Ele está forçando o peso para baixo, nesse sentido, para baixo. Só que aqui está em isometria. Né? Não é só a foto que está parada, não. O livro conta isso para a gente, que eles fizeram uma isometria aqui e mediram a eletromiografia. Então ele está forçando para baixo. Olha o que acontece com o peitoral. Ele trabalha bastante. Isso é um exemplo que vocês podem fazer aí em casa mesmo, usando uma mesa. Se vocês forçarem uma mesa para baixo e colocar a mão no peitoral maior, vocês vão sentir o quanto que o peitoral maior é exigido. É bem fácil de perceber isso. Então o peitoral maior, ele trabalha bastante daqui de cima, quanto mais alto, né? Aqui de cima vai descendo, ele vai parar de trabalhar à medida que vai se aproximando daqui. Então daqui para, quando a mão estiver por aqui, ele já não vai trabalhar quase nada, e daqui para trás ele já não trabalha mais nada. Mas tem um bom trajeto de trabalho dele. Neste exemplo aqui, a Claudio Rony mostra o seguinte, né? Forçando para dentro, uma rotação interna. Ele está empurrando no sentido daquelas janelas lá, daqueles vidros, então para dentro, e mostrando o que aconteceu com o peitoral. Trabalhou bastante. O latíssimo do dorso, neste caso, já não trabalha tanto, né, porque não, é um movimento bem diferente disso aqui. Isso aqui é uma extensão de ombro, né? Ele está forçando para baixo, uma tendência de extensão de ombro. E aqui já é uma rotação interna isoladinha aqui. Mas o redondo maior e o peitoral maior. Então, o que eles quiseram mostrar é isso. E que são músculos que a gente já costuma trabalhar em vários outros exercícios. E aqui a remada alta. A remada alta já vai trabalhar, vai dar ênfase a outros músculos e vai tirar bastante a ênfase, por exemplo, do peitoral maior. Vai trabalhar muito pouco, principalmente se trabalhar alguma coisa, os feixes mais altos aqui, mas vai trabalhar pouco. E o redondo maior também vai trabalhar muito pouco, porque este movimento de rotação externa já não tem sentido, né? Não tem lógica com o peitoral maior, o redondo maior. O peitoral ainda é um músculo bem grande em leque, né? Ele, de repente, parte lá no alto, até talvez faça alguma coisa, talvez, não tenho certeza. Mas, latíssimo do dorso, né? Então você fazendo um movimento como esse, você tira muito a participação dos rotadores internos. Eles não mostraram aqui na eletromiografia o que acontece com o peitoral maior, o latíssimo do dorso, e nem com o redondo maior. Era legal a gente ver, pode ser que eles já estão partindo do pressuposto que o sinal é tão baixo que não valeria a pena colocar. Mas, enfim, seria legal para a gente enxergar como que eles trabalham um pouco. Trabalhará mais os rotadores externos, infraespinal. Redondo menor, não está aqui, mas vai trabalhar mais. Trapézio, partes mais alta, aqui, ó, parte descendente, que é a parte mais alta. Deltoide também, claro. Deltoide. Mas os rotadores internos já trabalham menos. Então, estes dois movimentos que eles estão ilustrando, e aí eu poderia até dar um exemplo ainda mais distante um do outro, que é se eu puxo nesse sentido daqui para cá, e esse aqui daqui para lá, ia dar uma diferença muito grande. Então, puxadas como essa, ou nesse sentido aqui, reto, fazendo um paralelo ao solo, é mais interessante do que essa descendente que eu estou, ou aqui embaixo, né, puxando aqui embaixo.
Eu até desenhei aqui, né? Qual que seria a linha de ação da resistência. E eles mostram na verdade não é a comparação, né? Porque eles mostraram, não tem os mesmos músculos, né? Por isso que não é uma comparação. Eu não tenho os músculos que estão aqui, o único que aparece aqui é o trapézio, parte descendente, o trapézio, parte descendente, e a gente percebe que o trapézio, essa parte mais alta, né, que é a parte descendente, trabalhou bem mais nessa remada alta do que na remada baixa. Mas não está aqui, né? Não está aqui o peitoral para a gente ver o que aconteceu, mas certamente que o peitoral, latíssimo do dorso e redondo maior vão trabalhar bem pouquinho, talvez nada, só isometricamente, né? Mas vão trabalhar bem pouco. Ou às vezes até por ser antagonista do movimento, então pode trabalhar alguma coisa. Tá? Então aqui, este é o exercício que tem grande participação dos rotadores internos do ombro, e este com menor participação dos rotadores internos do ombro. Embora os autores não mostrem os mesmos músculos, o único é o trapézio. E aí naquele vídeo que eu citei ali atrás, dos rotadores externos do ombro, lá eu conto com mais detalhe a importância da gente valorizar mais os rotadores externos do ombro do que os rotadores internos do ombro. Então, quem não assistiu, dá uma olhada lá de novo, só para eu não repetir, né? Ficará muito chato para quem está acompanhando a disciplina. Aqui fizeram uma outra variação. O trapézio, se você puxa retinho ou se você puxa subindo, já aumenta a participação do trapézio, a parte mais alta, né? Se você faz uma puxada ou uma remada para cima, né? Oblíqua. É uma forma, claro, já está na cara que é uma forma interessante se você quiser trabalhar a parte mais alta do trapézio por alguma razão, mas eu estou chamando a atenção principalmente no fato de trabalhos como esse valorizarem os rotadores externos, e lembrando que dois desses músculos fazem parte do manguito, que é um conjunto de músculo importante para a estabilização do ombro. Falo isso também naquele vídeo lá. Então, o que os autores falam sobre a remada alta comparada à baixa? Com base na participação sinérgica observada nos dois exercícios, a remada alta é mais indicada para o equilíbrio da cintura escapular e do ombro, tanto para pessoas que apresentam hipercifose dorsal, quanto para as que apresentam tendência a essa alteração postural. Então, para quem tem uma hipercifose dorsal, para quem tem uma rotação interna do ombro grande, de modo que você tem ombros protrusos, ombros para frente, ou ombros aproximados internamente quando o peitoral puxa no sentido para dentro, para a linha média, e você fica com aquele peitoral adentrado, né? Aquela coisa encurtada, eu não consigo mostrar aqui. Então trabalhos como esse da remada alta e como isso aqui, né, uma puxada mais horizontal, passa a ser um exercício mais interessante. Em resumo, a opinião deles, e que eu acho corretíssima, é de evitar exercícios que valorizem demais a rotação interna do ombro, os rotadores internos do ombro, exceto se for um caso atípico. O mais comum é isso, é encontrar pessoas com hipercifose dorsal ou com rotação interna do ombro grande, ombros protrusos. Mas claro, se pode ter casos opostos, já vi. É raro, mas tem. Vi uma pessoa uma vez que trabalhava muito um tipo de exercício e estava lá com os ombros projetados para trás, né, com a cintura escapular bem próxima. E aí, claro que a história é um pouco diferente, mas é menos comum. Puxada, então, ela pode variar a mão. Variando a mão, você vai ter variação nos músculos que participam da flexão do cotovelo. Aqui, claramente, o bíceps braquial e o braquial vão trabalhar muito. Aqui, o braquioradial já passa a trabalhar mais do que aqui.
E esses movimentos também não são completamente iguais. Veja que aqui eu tenho uma extensão de ombro. Aqui eu até tenho essa extensão, mas é uma extensão horizontal, porque o ombro já parte da posição em abdução. Então algumas porções, parte de trás do deltoide aqui, o deltoide tem um vídeo que eu mostro que ele tem 7 porções. Então essas porções ali atrás devem mudar um pouco a forma como trabalham. E pode variar também um pouco o trapézio e o romboide, dependendo do quanto que a cintura escapular se aproxima. Mas creio que a principal diferença aqui esteja realmente relacionada aos braços, ainda que possa ter, claro, alguma variação lá atrás. Onde os trapézio, por exemplo, irá trabalhar mais? Trapézio e romboide. Onde a amplitude de movimento da cintura escapular for maior. Então, se você começar com os braços bem lá na frente, então com a cintura escapular bem abduzida, e puxar bem lá atrás, aproximando bastante as escápulas, trabalhará mais do que um movimento que não faça exatamente assim. Ele faz umas falas aqui que eu nem tá muito nítido aqui para a gente ler, mas tem algumas comparações aqui que, como não tem referência para a gente ter certeza, eu prefiro nem citar para vocês se tem de fato isso que ele fala. Ele faz uma comparação entre as pegada com as mãos em supinação e em pronação, e ele fala que em pronação solicita a parte espinal dos deltoides e a parte transversa dos trapézios. Em supinação, a parte descendente dos trapézios, os romboides e os bíceps braquiais. Mas para ter absoluta convicção dessas diferenças, é bom trabalhos robustos. Eu não tenho nenhum para citar e o livro também não cita nenhum. Mas tem algumas coisas que faz sentido, né? O bíceps braquial é bem provável que trabalhe mais aqui do que aqui, pelas características. Agora, romboide e trapézio, aí eu já tenho bastante dúvida, porque depende de quanto que a escápula, da amplitude do movimento. Tá? Depende da amplitude, não necessariamente da pegada. Tá? Aliás, a posição da mão, se ela é mais aberta ou mais próxima, também pode afetar lá atrás os músculos que aproximam a escápula. Tá? Mas aí já é mais difícil fazer essa afirmação que ele está fazendo aqui em relação ao trapézio e romboide, porque eu, pelo menos, só afirmaria isso com alguma evidência me dando suporte. Como eu não tenho... Bom, aqui então, tá vendo? Aqui chama de puxada, tem lugar que chama de remada. É um excelente exercício, trabalho vários músculos importantes, unilateral. Já vou passar rapidinho, acho que não tem grande segredo, que eu posso falar que é um excelente exercício para trabalhar trapézio, romboide, alguma coisa do latíssimo do dorso, o deltoide, a parte posterior do deltoide. Né? Então, muito bom exercício. E é um bom exercício para fazer aquela contraposição em relação aos rotadores internos do ombro. Então, esse é um bom exercício para fazer a contraposição do peitoral maior, do latíssimo do dorso enquanto rotador interno. O latíssimo do dorso é um músculo também muito grande, né? Ele vai trabalhar, ele tem 6 feixes funcionais. Então, dependendo do trabalho como esse, ele faz alguma coisa, ele participa também, mas na rotação interna do ombro, ele também participa, os feixes que vão mudando um pouco. Pode ser com a pegada pronada ou supinada. Aí, como eu falei, o que vai mudar aqui atrás? Vai depender do quanto de movimento vai ter, da amplitude de movimento da escápula, ou seja, do ponto inicial ao ponto final desse movimento da escápula. O quanto ela começa abduzida e quanto ela termina aduzida. Aí os trapézios vão trabalhar mais, trapézio romboide, a depender disso. Então, a posição da mão aqui, penso que tem menos impacto sobre isso. Eu talvez apostaria que essa posição aqui exigisse mais, comparada a essa do latíssimo do dorso,
mas o bom mesmo é a gente ter um trabalho científico que compare. Como eu não tenho essa leitura, não tenho a leitura de todos os artigos sobre musculação, porque não tive tempo de ler tudo, mas até onde eu tenho leitura, eu não encontrei. E se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o latíssimo do dorso deve trabalhar um pouco mais aqui do que aqui, mas não deve ser grandes coisas. Aí são variações, tem um monte de variação interessante, né? Variações puxando daqui para cá, vai ter um monte, depende do espaço de treinamento. Veja que o movimento é sempre a mesma lógica. Esse aqui já não é exatamente igual, né? Isso aqui eu falei também aqui neste vídeo. Eu contei um pouco sobre este movimento, como fazer de forma segura para evitar o estresse no ombro. Está nesse vídeo, que é o vídeo 15. E é também, claro, um exercício para a parte mais alta das costas, além do ombro, parte mais alta das costas, parte mais alta do trapézio. Então, eu penso que as coisas dentro do, para não me estender muito, sinalizei aqui, eu acho as coisas mais importantes, mas depois qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente mastiga um pouco mais nas aulas síncronas sobre eventuais dificuldades nessa interpretação, tá? Mas veja que a mecânica deles é muito é muito parecida, claro que com diferente, tem suas variações, e mais importante do que decorar o que cada variação solicita, é mais interessante ver o que está acontecendo do ponto de vista articular. E se você então entende o que está acontecendo do ponto de vista articular, exemplo, está acontecendo uma extensão do ombro. Aí você pensa, quem são os extensores do ombro naquela posição? Você começa lá em cima, você começa da onde está iniciando o movimento, então você começa lá no alto, o peitoral participa. Então, se o movimento tem rotação interna do ombro, se tem rotação externa, aí você pensa, quem faz rotação interna, quem faz rotação externa. E então, pensando assim, é melhor do que ficar tentando aprender essa infinidade de variações para tomar decisão. Você toma decisão a partir da compreensão e do funcionamento articular e não a partir do exercício pronto. Você constrói o exercício a partir do conhecimento cinesiológico que você tem e não é o oposto. Esqueci de falar, né? Nosso livro sempre disponível lá no site para quem tiver interesse, gratuito. O blog em atividade, no momento que eu estou gravando hoje, 12 de novembro de 2020. As duas últimas postagens do nosso blog estão aqui. E não lembro de cabeça quantas postagens nós temos, mas neste momento acho que umas 7, eu acho, 6, 7. Então, até daqui a pouco que eu vou gravar o próximo vídeo para a gente fechar a história dos exercícios para dorsais. Até mais.